E agora, vamos passar a bola para Paula Leite, da categoria Reportagem Multimídia. Ela foi vencedora, junto com a equipe dela, com a reportagem Estado Alterado, que é uma reportagem transmídia publicada na Folha de São Paulo, que fala os efeitos das políticas para drogas pelo mundo. Então, Paula, boa noite, se apresente. Se quiser, já pode começar de onde surgiu a pauta. Boa noite a todos que estão assistindo. Bom, a pauta surgiu, eu trabalhava na editoria de Mundo, lá da Folha, e eu comecei a fazer algumas matérias sobre crise dos opioides nos Estados Unidos, e também a gente começou a ver muitas matérias, ou a gente mesmo publicava, eu lia reportagens sobre descriminalização ou legalização de substâncias em outros países, e num momento em que aqui no Brasil esse debate estava praticamente parado, assim, e em alguns casos até retrocedendo, né, com esse nosso governo conservador. E aí eu ficava sempre pensando sobre isso, né? Pensando, poxa, esses países mudando suas leis, fazendo coisas diferentes, e a gente que tem um problema tão grave, tanto de saúde pública quanto de segurança pública relacionado às drogas, a gente não fala sobre isso, né? E aí surgiu numa conversa, assim, com colegas, na época, pouco antes a Folha tinha feito também um especial grande, multimídia, chamado O Mundo de Muros, e aí um dia eu falei, assim, para os colegas, eu falei, poxa, e se a gente fizesse um especial tipo Mundo de Muros, só que de drogas, né, com a ideia, assim, de ir para vários países e mostrar diferentes experiências, né, e aquelas coisas que começou assim meio com uma conversa no bebedouro, assim, literalmente, a gente conversando no bebedouro e fomos amadurecendo a ideia. E aí eu tive a sorte que a Folha tem alguns correspondentes internacionais ou repórteres muito experientes que conheciam diferentes países, então eu comecei a meio que ligar para várias pessoas e falar, olha, o que você acha dessa ideia? Se você gostaria de participar, fazendo uma reportagem? Se você fizesse, que país você acha que seria legal incluir? E aí a gente ia fazendo vários brainstorms, assim, tinha uma lista enorme de países, e aí a gente foi afinando, cortando. Então, foi assim que surgiu a pauta dessa minha ideia, mas com muita colaboração de muitos colegas para a gente ir escolhendo os países, afinando as pautas e tal. E aí, uma ideia que a gente teve desde o início também era, sempre que possível, a gente tentar, alguns dos nossos críticos acham que a nossa ideia era defender a legalização, a descriminalização, mas a gente tentou, desde o início, nossa ideia vamos ver sempre o que existe de evidência científica ou prática, né? E vamos pegar países com diferentes realidades, com diferentes políticas, e tentar avaliar o que funcionou e o que não funcionou. E qual é a realidade local e por que naquele país funciona assim e no outro país funciona diferente, né? E tentando sempre fazer essa ligação também com o Brasil, né? O que dessas ideias a gente poderia debater aqui, aproveitar aqui de alguma forma, né? Porque a gente pensava isso, né? Pensava, poxa, por que no momento em que tantos países estão se movendo tanto nas suas políticas de drogas, por que a gente está parado, né? Por que a gente está fingindo que não existe esse problema, né? Deu para ter uma ideia de prazo, pelo que você falou, é um pouco mais de um ano, né, considerando o lapso da pandemia.
mas eu queria saber de você, assim, qual foi a principal dificuldade na hora de editar, naquela hora de ceifar a informação? Como é que foi para costurar tudo de acordo com a realidade brasileira, para conseguir fazer as comparações, para o leitor também não ficar perdido e não entender a realidade de outro lugar, né? Olha, eu vou falar particularmente para mim, eu tive uma dificuldade que, como eu quase sempre, né, na minha carreira, trabalhei com texto, eu não tenho muita experiência em fazer reportagem em vídeo. E a gente, no capítulo que eu fiz como repórter, por exemplo, eu viajei junto com o Danilo Verba, que é um excelente fotógrafo e fez os vídeos e fotos de vários dos capítulos. E todas as viagens a gente fazia uma pré-produção muito grande, né? Porque a gente teve a sorte que a gente ficava, por exemplo, eu fiquei acho que 2 semanas nos Estados Unidos. Então, um tempo razoável. Para jornal diário, a gente considera assim que até, né, um tempo generoso. Mas, como eu não tinha experiência em vídeo, hoje eu sei que eu deveria ter feito algumas coisas diferentes. Tem coisas que eu não considerei, porque eu pensei muito como repórter de texto, e aí hoje eu teria produzido algumas coisas de forma diferente para ter mais imagens, para ter mais possibilidades dentro do vídeo, né? Eu sempre falo que o Danilo e a editora, que é a Mariana Goulart, que salvaram os meus vídeos, porque, né? Então eu senti essa dificuldade. Em relação ao especial como um todo, a dificuldade foi mais de dar assim uma coerência nos textos, porque como cada capítulo foi feito por um repórter diferente, as pessoas têm estilos de textos diferentes, as pessoas, enfim, e não que a gente não queria apagar a voz de nenhum repórter, mas a gente queria que tivesse uma coerência entre os capítulos, né? Então, por sorte também eu tive também um tempo para a maioria dos capítulos, inclusive o meu, acho que todos, na verdade, os textos foram e voltaram várias vezes, né? Chegavam para mim, eu fazia sugestões, discutia, ligava para o repórter. Se você tem um tempo para editar, você consegue chegar num resultado bem mais interessante, né? Que no jornal diário a gente tem que editar muito rápido, né? No dia a dia a gente edita os textos geralmente muito rápido e nesse caso foi um trabalho bem diferente, com mais tempo, com mais essa oportunidade do texto ir e voltar várias vezes, né? Perfeito, Paula. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Acredito que, principalmente para a juventude aí, que está entrando na idade adulta, essa é um estilo de reportagem que é muito sedutor, porque tem cores, então você pega a cultura pop, né? Tem elementos de cultura pop na reportagem, as fumacinhas. Então, parabéns, um belo trabalho da equipe e muito obrigado pela sua contribuição, viu? Esse é mérito dos designers também, que são nossos incríveis colegas designers da Folha. Agora a próxima categoria é a mesma categoria, na verdade, produção jornalística e multimídia. Eu queria chamar o Gustavo Faleiros, que está representando aqui uma equipe internacional de muitos repórteres, né, Gustavo? E eles ganharam menção honrosa nessa categoria com um especial chamado Mercúrio, uma chaga na floresta, pelo Infoamazônia, Fantástico, Armando Info e mais alguns outros veículos, né, Gustavo? A gente publicou também nos veículos da Guiana e do Suriname, mas os principais parceiros são mesmo o pessoal do Fantástico, aqui no Brasil, e o Armando Info na Venezuela. Então, em que país que nasceu essa pauta? Essa pauta, na verdade, nasceu muito na Venezuela, porque ela é uma continuação de um projeto de reportagem que a gente tem feito há uns 3 anos, inclusive até na sua primeira investigação, recebeu também uma menção honrosa, né, que recebemos com muita honra, do Vladimir Herzog de 2018, que era o Arco Mineiro da Venezuela. E essa primeira reportagem, o Arco Mineiro também está presente nesse projeto da Venezuela,
mostrava essa grande área de mineração, meio legal, meio ilegal que tem na Amazônia venezuelana, e isso foi dando outros caminhos de investigação para a gente, né? E depois desse primeiro projeto Arco Mineiro, a gente ainda fez um que chamava Venezuela, o Paraíso dos Contrabandistas, que já conectava muito com outros meios fora do Brasil, porque aí já olhava para fora do que estava acontecendo da Venezuela, então a gente queria mostrar como é que o ouro da Venezuela chegava nos Estados Unidos, chegava na Europa, e por isso nesse projeto, a gente já tinha feito conexões com o Miami Herald nos Estados Unidos e um outro veículo que chama The Correspondent, na Holanda, porque a Holanda e a Bélgica eles são grandes receptores do ouro da América do Sul, da Amazônia, né? Mas antes até que eu fale mais sobre o mercúrio, os projetos do InfoAmazônia são nessa linha, né? A gente faz uma cobertura transnacional da Amazônia, foi sempre uma coisa que para a gente foi o principal do projeto, era falar da Amazônia como um personagem único, né? Como se fosse o nosso personagem principal desse grande território que cobre 9 países e tudo. E o mercúrio, então, ele foi uma continuação desses projetos que a gente fez na Venezuela, porque o mercúrio ele é usado como um produto de extração do ouro. Muito do garimpo, né, é feito junto é feito na água, né, às vezes com dragas e tudo, então ele joga aquela lama e joga o mercúrio na lama para poder extrair as faíscas de ouro, né, por isso que o mercúrio é utilizado. Como ele é um produto muito valioso para extrair o ouro, ele tem um preço muito valorizado. Então, a gente achou que era uma novidade olhar para a cadeia de suprimento do mercúrio, já que chegava nas terras indígenas, chega muito no território Yanomami e chega muito no território Munduruku, por exemplo, hoje que são focos enormes de garimpo no Brasil. A gente falou, isso é uma coisa muito interessante de se olhar. E essa reportagem, então, surgiu dessa equipe que já tinha trabalhado nesses projetos da Venezuela, e a gente vendeu essa pauta, né, montou essa pauta em torno dessa porta de entrada da Guiana. E aí uma equipe viajou para a Guiana em fevereiro, pouco antes da pandemia, né? A gente não sabia que a pandemia viria, mas por sorte a equipe passou quase um mês na Guiana, no Suriname, fazendo filmagens, porque esse é um outro detalhe. Desde o princípio a gente queria fazer um documentário e um especial multimídia. E por muitas razões que não cabe aqui explicar, o documentário acabou sendo postergado, saiu agora há pouco. Não faz parte dessa premiação, mas foi publicado o documentário. E aí a gente se dedicou, então, a fazer a parte, né, da Guiana do Suriname primeiro para o documentário, então já tinha essa apuração. E aí surgiu essa conversa, a gente já tinha uma conversa com o pessoal do Fantástico, que seria legal se eles pudessem nos ajudar numa investigação sobre ouro no Brasil. E foi através da Sônia Bride, que foi uma super parceira desde o início. Ela falou, não, essa pauta é demais, vamos lá. A equipe do Fantástico foi para a região do Tapajós, o Fabiano Vilela fez uma reportagem incrível lá, super tenso o ambiente, assim, né, de ir nas terras indígenas, tentar falar com os garimpeiros. Eu acho que uma das coisas legais dessas reportagens todas é o acesso aos garimpos e aos garimpeiros. Aí eu me conectei muito com o que eu vi, né, sobre nossa conversa com as fontes, sem chegar, nesse caso, criminalizando, né? A gente está lá para ouvir, entender qual é a motivação econômica de uma atividade de tamanha importância, né? O Suriname, por exemplo, e a Guiana são países que produto número 1 de exportação é ouro. Não dá para não considerar isso como uma atividade econômica super bem, super importante. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, desculpa te interromper, sobre essa questão dos garimpeiros, né, que vocês problematizam bem isso nas reportagens. Se por um lado são pessoas que estão fazendo essa contaminação mesmo na ponta, por outro lado elas também dependem disso para sobreviver, não tem muitas alternativas e acabam se contaminando também, né? Eu queria saber mais como que foi esse contato com os garimpeiros e as negociações para filmar dentro dos garimpos, né? Que, pelo que eu entendi, teve um clima bem tenso ali, né? Pelo que falou na reportagem do Fantástico.
Pois é, a parte aqui do Tapajós eu achei que foi uma das áreas mais tensas, assim, da reportagem, porque no processo de produção, um dos garimpeiros ameaçou diretamente o Fabiano e falou assim, não vem aqui, senão nós vamos te colocar numa jaula. Foi isso que ele ouviu de uma das fontes. Então, ele não foi, obviamente, e foi para algumas outras, ouviu algumas outras fontes. No caso da Goiânia, a gente fez algumas entrevistas anônimas. Os vendedores de mercúrio, ninguém quis falar, né? Assim, os vendedores de mercúrio mesmo, todos quiseram falar de forma anônima. Na Venezuela foi muito parecido também. A conexão com o Brasil também não foi só na parte do Tapajós, teve uma conexão na parte da fronteira da Guiana com Roraima, que ali tem a gente descreve muito bem isso na matéria, o Sam Coe, que fez a matéria da parte de Roraima, ele descreve muito bem esse mecanismo de pagar pessoas que viajam entre Guiana e Brasil com frequência para levar mercúrio dentro das vans, porque como ele é muito denso, o valor por litro é muito bom, e você consegue levar numa garrafa PET 20 quilos. Né? Ele descreve essa movimentação na fronteira, e ali também as pessoas não queriam falar, elas falavam como é que era a coisa toda, mas não tinha como usar nomes. Sinceramente, é uma conversa muito, para a minha experiência pessoal, foi de uma conversa muito sincera com as fontes, falar, olha, eu estou aqui para entender o que vocês estão fazendo, não estou aqui para demonizar, não estou aqui, eu simplesmente quero reportar como funciona uma atividade que ocorre às claras, assim, também não é criminalizada assim, de forma imediata, digamos. Então, foi dessa forma que eu consegui subir umas dragas, por exemplo, e dessa mesma maneira meus colegas conseguiram entrar nos garimpos. E quais que foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram? Imagino que o tamanho da equipe e conciliar diferentes reportagens em diferentes estilos, diferentes línguas, tudo isso deve ter sido bem complicado, né? Foi sim, puxar eu fiquei muito responsável por essa parte da produção, né? Tanto que eu me coloco como coordenador / produtor da reportagem, porque eu fui montando as equipes, né, e organizando as reuniões. Atrasou durante a pandemia, para ter saído antes, foi parte da coisa toda, o atraso. Mas uma equipe muito comprometida. Eu acho que as dificuldades foi tentar achar um caminho de unir todas essas narrativas, obviamente, muito parecido com o problema que a Paula também relatou, eu acho, na reportagem do Estado Alterado. Depois tem todo um processo de edição que foi intenso, por conta das traduções, publicamos em 3 idiomas, de organização das fotos e dos vídeos, de tirar os vídeos que sairiam do documentário para compartilhar com o Fantástico e para entrar no site. Tudo isso foi um processo bem detalhado, mas prazeroso, de alguma maneira, fazer. E foi legal ver também, depois de um ciclo de um ano, o documentário completo. A gente vai, antes de encerrar, vamos chamar a Sônia Bride, que estava lá trabalhando, mas conseguiu dar uma passadinha aqui para dar uma última palavra breve, porque a gente já estourou o tempo aqui, muito. Com a palavra, Sônia. Obrigada por abrir para eu falar. Eu gostaria só de dizer o seguinte, foi a primeira vez que a gente, no jornalismo da Globo, fez um trabalho assim colaborativo com outras empresas de mídias diferentes, e, enfim, num esforço coletivo. E eu me empenhei muito pessoalmente para que isso pudesse acontecer. Eu deveria ter sido a repórter da matéria, entrou a pandemia, eu tinha feito todas aquelas entrevistas que dava para fazer por Zoom, enfim. E aí o Fabiano Vilela teve Covid. Quando ele teve Covid, ele conseguiu um passaporte para viajar. E aí eu passei da função de repórter para auxiliar da produção e auxiliar da edição, né? E ajudando o Fabiano, né?
situando o Fabiano em tudo que eu já tinha feito, que a gente já tinha investigado e tal, ele em campo e a gente no telefone o tempo todo, e o Fabiano conseguiu ir a campo e deu uma coincidência de ser a semana daquele voo horroroso do Salles na Terra Munduruku, e em que a operação das Forças Armadas acabou sendo o jatinho dos garimpeiros para ir para Brasília, para serem recebidos por autoridades e tudo mais. E o Fabiano teve entrou nessa história e ainda teve, né, a entrevista com o próprio Índio, que foi um desses que lidera ali a frente que dá apoio para esse garimpo, né? Então, eu fiquei super orgulhosa de que a gente conseguiu fazer isso com todas aquelas restrições da pandemia. A investigação internacional estava muito mais adiantada, porque começou antes da gente, e a gente precisava ter a parte brasileira, com todas as limitações, a gente conseguiu botar essa matéria no ar, e eu fiquei muito feliz de ter selado essa parceria, né? Que eu acho que tem assuntos que uma investigação, uma reportagem não dá conta. Tem assuntos que precisam de um esforço concentrado, precisam de uma união dos órgãos de imprensa, e eu acho que nesse ponto refletiu também um pouco, tinha sido acertado antes da pandemia, mas nesse ponto refletiu um pouco também esse espírito da pandemia, de que a gente se reúne para dar a melhor informação, a informação que é mais relevante para as pessoas, para a gente poder tomar decisões mais acertadas sobre o nosso futuro. Então, é isso, que é uma pena que eu perdi lá no começo, e eu acho que o Gustavo já deu todos os detalhes de como é que foi e tudo mais, então todo mundo está com o tempo contado aí. Obrigada, um abraço para vocês. Muito obrigada, Sônia. Acho que a sua fala fechou com chave de ouro esse encontro que foi maravilhoso. Nossa, uma verdadeira aula de jornalismo mesmo. Então, muito obrigada para você, Sônia. Muito obrigada a todo mundo que participou hoje. Obrigada, Guto. Obrigado, Gil. Obrigado a todas, todos e todes que participaram. Foi uma honra sem tamanho estar aqui com todos vocês. Agora, né, me inspirar muito para, quem sabe, um dia estar desse outro lado. Mas é isso. Muito obrigado. A gente vai seguir aqui para falar com os vencedores, as vencedoras, no caso, da produção jornalística em vídeo. Vanessa Lorenzini e Daiane Eliotto, com a matéria documentário Eles Matam Mulheres, pela TV Cultura. O interessante desse projeto é que ele teve início em 2019, né? Então, no final do ano de 2019, veio para mim uma pauta, dia a dia, despretensiosa, sobre o aumento de casos de feminicídio no Brasil, segundo uma pesquisa que tinha sido recém-divulgada do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A reportagem foi ilustrada com o caso da Thalita Oliveira, né? E ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio pelo ex-marido, né? Que não aceitou, né? Entre aspas, a gente discute isso também no documentário, a separação, e em um episódio de violência, ele, com mordidas, arrancou o nariz e parte da orelha dela. Ela ficou com o rosto desfigurado, topou da entrevista se expondo para a gente, e eu fui à casa dela, conversei com ela, vi os filhos dela, ela mostrou fotos de como ficou a aparência dela, ela ficou muito desfigurada logo depois da violência. Naquela época, ela já tinha passado por 5 cirurgias de reconstrução da face e tinha mais 10 pela frente. Isso me tocou de uma forma tão profunda, de perder o sono, né? Não tem jeito, esse negócio de dividir trabalho e vida pessoal é muito difícil, né? Quando a gente olha no olho da pessoa, entra na casa da pessoa, vê a realidade, ouve uma história dessa, e um misto de indignação, de frustração, de revolta, de pensar o que a gente poderia fazer sobre isso, quantas Thalitas, né, não existiriam por aí. E a partir de então veio essa sugestão, né, para a gente
que na época estava iniciando nesse investimento em documentários, da gente fazer uma grande reportagem, uma longa reportagem, um doc sobre isso. E a pesquisa foi muito extensa, são 13 histórias, né? A gente acabou delineando casos anônimos e também casos famosos, né? Tem Elisa Samúdio, que levou à cadeia o goleiro Bruno, tem também a Mércia Nakashima, a Bianca Consoli, que foi assassinada pelo cunhado, todos casos midiáticos, mas também muitos casos que não ganharam a mídia, mas que a gente vai percebendo que são muito mais corriqueiros do que deveriam ser. Uma coisa muito feliz também foi o fato que os jurados falaram muito disso, né? O fato de a gente ter incluído o caso, que foi uma batalha, foi uma argumentação nossa de que aquilo era importante, da mulher trans, da Larissa, que ela foi morta a pauladas na rua. E teve essa tipificação, foi um dos primeiros casos no estado de São Paulo a conseguir essa tipificação de feminicídio para uma mulher trans. A pandemia, assim como todos tivemos planos interrompidos, interrompeu a produção do nosso documentário também, né? Depois de semanas, meses de gravação. E a gente foi voltar a ter contato com esse material praticamente um ano depois, né? No final do ano passado, ele foi ao ar em novembro. A parte da produção, ela é sempre muito cheia de desafios, porque a gente parte de uma história, ou de um princípio, ou de uma informação, e o caso da Thalita marcou muito a gente, né? E a história da Thalita, eu descobri eu já tinha feito diversas reportagens, né, pautado diversas reportagens já nesses 9, 10 anos que eu já estou na TV Cultura, sobre violência contra a mulher, e eu sempre tive muito auxílio das meninas do Ministério Público, né, das promotoras e das pessoas que trabalham ali dentro do Ministério, né, que é a Justiça de Saia, as justiceiras, que tem esses projetos internos. E aí, então, essa história chegou até mim por meio desse contato próximo que eu tenho com essas meninas, com as meninas do MP. E quando essa história da Thalita foi contada, a primeira vez acho que ela até nem quis mostrar o rosto, mas na segunda vez ela topou. E aí eu acho que aí deu uma credibilidade extra para o nosso trabalho, porque é muito difícil você insistir, né, para a pessoa falar, tipo, mostra a cara, a pessoa sofreu uma violência, ela está desfigurada. Como que a gente vai tratar esse assunto de uma maneira que seja sensível, né, que não exponha demais, mas ao mesmo tempo é importante a pessoa se expor para poder falar, olha, isso aconteceu comigo, olha como eu fiquei. Então, como é importante o nosso trabalho, né, de você dar um olhar sensível e permitir que a pessoa conte a história dela e contribua cada vez mais aí para a gente salvar outras mulheres. As fontes, na verdade, a gente teve uma construção de meses de conversas e intimidades, né? São pessoas que, desde o primeiro momento, meu celular pessoal, conversando, é o WhatsApp, é telefone, estou aqui para tudo. Aconteceu da gente gravar mais de uma vez com a mesma fonte, né? Sempre com uma delicadeza de manter uma equipe muito respeitosa, muito empática, muito solidária, essas histórias, porque sem a contribuição dos nossos entrevistados, nada disso aconteceria, o alerta não existiria, né? O peso do trabalho está justamente baseado nas histórias dessas 13 mulheres. Então, a gente só tem a agradecer, porque as mulheres vítimas de tentativa de feminicídio, ou seja, sobreviventes, elas tiveram que reviver os piores terrores da vida,
para poder nos dar esse depoimento. E as mulheres mortas têm as suas histórias contadas pelos familiares e pelos amigos. Então, essas pessoas também relembraram as piores perdas durante essas conversas, esses bate-papos. Se a gente conseguir salvar a vida de uma Bianca, de uma Larissa, de uma Sandra, né, já vai ter sido uma conquista fantástica, inimaginável, assim, impagável do projeto. Perfeito, Vanessa. Daiane, uma última pergunta para encerrar. Como é que você viu essa questão da produção? Você acha que o documentário está voltando em alta por causa da alta das redes sociais, dos celulares? Como é que está sendo esse formato para vocês? Esse formato, assim, de documentário, ele é bom porque você tem mais tempo, né? Você consegue abordar e aprofundar mais os assuntos, é possível que as pessoas contem a sua história de uma maneira mais profunda. O legal do documentário é que ele não fica, não que as reportagens sejam, mas são muito menores, né? Mas não fica numa superficialidade. Então a gente consegue aprofundar melhor, né? Abordar melhor as histórias e deixar as pessoas falarem. E não adianta você usar um trechinho, né? Você precisa colocar aquilo dentro de um contexto. São 40 anos ali que a gente está trazendo para esse documentário. Desde o início da Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais importantes que a gente tem, né, de proteção da mulher. E, assim, como que isso vem desenvolvendo em relação a quando o feminicídio se tornou crime, né, na nossa sociedade, como isso foi evoluindo e como hoje os projetos auxiliam muito as mulheres também, esse acolhimento, esse incentivo às mulheres que sofrem violência a denunciarem. Tanto é que o fim do documentário final, a Dani, que é uma das nossas sobreviventes, né, de violência doméstica, que conseguiu sair desse ciclo de euforia, né? Eu até fiz umas anotações hoje aqui, que é aquela coisa da euforia, felicidade, aí vem a agressão, euforia, felicidade. Então, ela conseguiu romper esse ciclo. Hoje ela dá palestras. E como ela fala assim, eu sou muito feliz no final. Então, eu sou muito feliz. E depois de tudo que ela conta, né, que ela viveu, então, assim, é mostrar que realmente tem esperança, sabe? E essas pessoas que a gente trouxe pro documentário, eu acho que no final dele traz não só a solução, né, de que você pode denunciar, quais são os caminhos para você fazer isso, os projetos que existem para você poder fazer isso, e que dá certo, que funciona. Muito obrigado, Daiane, Vanessa. Espero que o trabalho de vocês provoque muitas mentes. Espero que hajamos políticas públicas, que as crianças sejam educadas já numa educação que respeite o gênero, toda a variedade de gênero, sem violência. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela participação aqui.